Bom dia a todos! Hoje vamos falar sobre a Grande Depressão, um dos períodos mais desafiadores da história econômica mundial. Para começar, alguém poderia dar uma visão geral do que foi esse evento? Claro. A Grande Depressão começou em 1929, com o colapso do mercado de ações nos Estados Unidos. Foi uma época de extrema dificuldade econômica, com altas taxas de desemprego, falência de empresas e uma queda significativa na produção industrial. A depressão não afetou apenas os Estados Unidos, mas teve um impacto global. Muitos países sofreram com a redução das exportações e a queda na demanda por produtos. Isso levou a uma cadeia de falências e dificuldades econômicas em todo o mundo. A crise afetou quase o mundo inteiro, países americanos, europeus, africanos, asiáticos. Com exceção de alguns países comunistas, como a União Soviética, que, por ter uma economia fechada ao mundo capitalista, sofreram menores impactos dessa crise. Mas alguém pode explicar o porquê da quebra da Bolsa dos Estados Unidos? Começou no final de outubro de 1929, especificamente nos dias 24, 28 e 29 de outubro, conhecidos como Quinta-feira Negra, Segunda-feira Negra e Terça-feira Negra. Durante esses dias, o mercado de ações dos Estados Unidos sofreu quedas abruptas e massivas. Mas o que levou a essas quedas? Um dos principais fatores foi a especulação excessiva. Muitas pessoas estavam comprando ações com dinheiro emprestado, acreditando que os preços continuariam a subir indefinidamente. Isso criou uma bolha no mercado de ações. Olha, além disso, havia uma superprodução industrial. As empresas estavam produzindo mais bens do que o mercado podia consumir, levando a estoques excessivos e, eventualmente, a uma queda nos preços e lucros. Isso fez com que os investidores perdessem confiança nas ações dessas empresas. E não podemos esquecer do papel dos bancos. Muitos bancos estavam investindo fortemente no mercado de ações e emprestando dinheiro para que as pessoas comprassem ações. Quando o mercado começou a cair, os bancos enfrentaram grandes perdas e muitas pessoas não conseguiram pagar seus empréstimos. Então, quando a Quinta-feira Negra chegou, houve uma onda de pânico. Os investidores começaram a vender suas ações em massa, tentando evitar mais perdas. Isso fez com que os preços caíssem ainda mais rapidamente. O volume de vendas foi tão alto que o sistema de telégrafo, que transmitia as cotações das ações, ficou sobrecarregado e não conseguiu acompanhar as quedas. E a situação continuou a piorar na Segunda-feira Negra e na Terça-feira Negra, quando mais e mais investidores venderam suas ações. As quedas foram tão grandes que muitos perderam suas economias da noite para o dia. A confiança no mercado desapareceu completamente. As consequências foram devastadoras. A quebra da bolsa de valores levou ao fechamento de bancos e empresas, ao aumento do desemprego e à queda do consumo. Isso deu início a um ciclo vicioso de recessão econômica que durou anos. Foi um período realmente trágico. Mas é importante entender esses eventos para aprendermos com o passado e evitar que algo assim aconteça novamente. Mas como o sistema capitalista conseguiu superar essa crise e não colapsar? Eu li que várias políticas econômicas foram implementadas para tentar resolver a crise, mas nem todas foram bem-sucedidas. Por exemplo, o presidente Hoover tentou manter um orçamento equilibrado e aumentar os impostos, mas isso acabou piorando a situação. Foi somente com a eleição de Franklin D. Roosevelt e a introdução do New Deal que os Estados Unidos começaram a ver uma recuperação econômica. As políticas do New Deal incluíam programas de obras públicas, reformas financeiras e apoio aos desempregados. Com isso, foi perceptível que as mudanças de cunho social foram fundamentais para a consolidação de um sistema que preza pelo mérito individual, o que parece ser um pouco contraditório. Sim, mas é importante destacar que a Segunda Guerra Mundial também teve um papel significativo na recuperação econômica. A demanda por produção de guerra ajudou a reduzir o desemprego e impulsionar a economia. Mas no fim, a Grande Depressão teve impactos sociais profundos. Muitas pessoas perderam suas casas e enfrentaram fome e pobreza. Foi um período de grande sofrimento e mudanças sociais. Muito bem, podemos falar agora sobre a relação entre o New Deal e as medidas keynesianas? Claro, o keynesianismo é uma teoria econômica desenvolvida por John Maynard Keynes, que defende a intervenção do governo na economia para estimular a demanda agregada e, assim,
promover o crescimento econômico e reduzir o desemprego. Durante a Grande Depressão, as ideias de Keynes influenciaram as políticas do New Deal nos Estados Unidos. Interessante. E quais foram algumas das principais medidas keynesianas implementadas pelo presidente Franklin D. Roosevelt durante o New Deal? Uma das principais medidas foi o aumento dos gastos públicos. O governo investiu em grandes projetos de obras públicas, como a construção de estradas, pontes e barragens, para criar empregos e estimular a economia. Esse tipo de investimento é um exemplo clássico de política keynesiana. Outra medida importante foi a criação de programas de assistência social. O New Deal estabeleceu a segurança social, que fornecia aposentadorias, benefícios por desemprego e assistência a famílias com crianças dependentes. Isso ajudou a garantir uma rede de segurança para os mais vulneráveis e a aumentar a demanda por bens e serviços. E não podemos esquecer da National Industrial Recovery Act, NIRA, que incentivava as empresas a adotar códigos de práticas justas, estabelecer salários mínimos e reduzir as horas de trabalho. Embora a NIRA tenha sido controversa e posteriormente declarada inconstitucional, ela exemplificou a tentativa do governo de intervir diretamente na economia para estabilizá-la. Com certeza. As medidas keynesianas do New Deal tiveram um impacto significativo na recuperação econômica dos Estados Unidos. Embora a economia só tenha se recuperado totalmente com a entrada do ZEUA na Segunda Guerra Mundial, o New Deal ajudou a mitigar os piores efeitos da Grande Depressão e estabeleceu precedentes importantes para a intervenção governamental na economia. Muito bem colocado, pessoal. E fascinante ver como as ideias de Keynes influenciaram as políticas econômicas durante um período tão crítico da história. E essas políticas deixaram um legado duradouro que ainda influenciam a maneira como os governos respondem a crises econômicas. Mas agora, como essa crise afetou o Brasil? A Grande Depressão teve um efeito devastador na economia mundial, e o Brasil não foi uma exceção. O Brasil, na época, dependia fortemente das exportações de café, que representavam a maior parte de sua receita. Quando a crise atingiu, a demanda mundial por café despencou, e os preços caíram drasticamente. Isso afetou diretamente a economia brasileira, que viu suas exportações e receitas reduzirem drasticamente. Além disso, muitos cafeicultores brasileiros ficaram endividados e não conseguiram pagar seus empréstimos. O governo brasileiro teve que intervir comprando e estocando grandes quantidades de café para tentar sustentar os preços. Mas isso não foi suficiente para resolver a crise. E como o governo brasileiro lidou com essa situação? Quais medidas foram tomadas? O governo brasileiro, sob a liderança de Getúlio Vargas, adotou várias medidas para tentar contornar a crise. Em 1930, Vargas assumiu a presidência através de um golpe e implementou políticas de intervenção estatal na economia. Ele incentivou a industrialização e a diversificação da economia, buscando reduzir a dependência do Brasil no setor cafeiro. Uma das medidas foi a criação do Conselho Nacional do Café, que regulamentava a produção e a comercialização do produto. Além disso, o governo também investiu em infraestrutura e incentivou a criação de indústrias, o que ajudou a diversificar a economia brasileira. E essas medidas tiveram resultados positivos a longo prazo. A crise de 1929 marcou o início de uma mudança estrutural na economia brasileira, com uma maior ênfase na industrialização e na urbanização. Embora a crise tenha causado muitos problemas, também impulsionou o Brasil a buscar alternativas econômicas mais sustentáveis.